Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Eu escolhi esses dois versículos iniciais do capítulo 2 do livro de Mateus para fazer um resumo de como foi o início da vida de Jesus após o seu nascimento, inclusive porque a gente já está no mês de dezembro, próximo do Natal, que é considerado o nascimento de Jesus. É importante dizer que a Bíblia em nenhum momento menciona qual foi o dia exato, qual foi o mês exato, nem sequer o ano exato do nascimento de Cristo, mas foi escolhido o dia 25 de dezembro para comemorar essa data. E realmente é uma data que precisa ser comemorada, porque foi o dia, independente de quando, mas esse dia aconteceu. É mais do que provado que Jesus veio à Terra, que o próprio Deus desceu como um homem, nasceu de uma mulher para levar os nossos pecados, salvar a humanidade e nos conduzir à salvação, nos conduzir à eternidade. E essa mensagem, ela vai nos trazer uma reflexão de que quando o Senhor tem um plano, um propósito na vida de alguém, até o que o inimigo faz para tentar deter, para tentar atrapalhar, vai contribuir para que esse plano se cumpra. A Bíblia vai dizer que José, ele era da descendência de Davi, e ele então ia ter um censo que o imperador romano impôs a todos os judeus. E como então José era descendente de Davi, Belém foi seu local de registro. Então ele precisou viajar até lá, só que a esposa dele, Maria, estava grávida. E ela também teve que ir junto com ele uma viagem longa, cansativa. E quando chegaram em Belém, chegou a hora do menino nascer, eles não conseguiram uma hospedagem, tiveram que entrar ali num local de animais, no estábulo, e foi ali que Jesus nasceu. Mas é interessante que todos esses obstáculos já faziam parte do plano de Deus, porque a Bíblia vai dizer que os profetas já diziam no Antigo Testamento, lá no versículo 6, em Mateus capítulo 2, vai dizer: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais terras de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel ao seu povo. Então, o próprio Mateus faz aqui essa analogia de que Jesus ter nascido em Belém não foi por acaso, não foi um erro, não foi um equívoco da parte de Deus ou da família de Jesus, e sim um propósito do próprio Deus que desde o Antigo Testamento já tinha avisado sobre isso. Mas os desafios não param por aí. Herodes ficou sabendo que tinha nascido o rei dos judeus e, preocupado, ameaçado ali com o seu reinado, fingiu que queria encontrar o menino para adorá-lo, mas na verdade queria matar a criança. E um anjo vai aparecer para José e pede para ele fugir para o Egito porque Herodes queria matá-lo. Mas nada disso foge do controle de Deus. A Bíblia vai dizer, Mateus 2, capítulo 15, que onde ficou, vai dizer que a família ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Ou seja, até essa pequena estadia da família de Jesus no Egito fazia parte do plano de Deus. E por fim, lá no versículo 22, vai dizer que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes. Então agora já mudou a descendência e José teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, mais uma vez, retirou-se para a região da Galiléia. E versículo 23, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, novamente, um anjo aparece para José, pede para ir para uma cidadezinha pequena chamada Nazaré, porque ainda assim havia risco de vida para aquela criança, para o bebê Jesus, por causa de Arquelau, que agora estava reinando sobre a Judéia. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Tudo isso estava sendo cumprido minimamente, de acordo com aquilo que o próprio Deus já tinha estabelecido para aquela família e para a infância de Jesus. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Nós precisamos glorificar a Deus pela vida de José, pela vida de Maria, pais que fizeram de tudo para guardar aquela criança que era o próprio Deus, mas ainda era um bebê e precisavam desse cuidado. Por isso que nós devemos admirar e muito
esse casal, mas é interessante a gente entender que o inimigo ele pode fazer de tudo para destruir os nossos sonhos, destruir os projetos de Deus para a nossa vida, mas quando o Senhor determina que aquilo ali é nosso, que ele vai cumprir em nossas vidas, até o que o inimigo faz vai contribuir para o plano de Deus. Herodes, Arquelau, todas essas pessoas que perseguiram Jesus só estavam contribuindo para que o plano de Deus fosse cumprido minimamente, perfeitamente. Então creia que independente do que você esteja passando, já passou ou vai passar futuramente, saiba que se você estiver caminhando dentro dos propósitos de Deus, até o que os inimigos fizerem para te destruir, vão te edificar, vão abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.